rendas, né? Os voos de galinha, como a gente costuma falar. Então, o Brasil ainda falta os motores, realmente, que vão dar uma dinâmica muito importante para a economia. Os indicadores são fatores como inovação, a gente sabe disso, né? A infraestrutura, ainda há um gap muito grande, uma distância muito grande da infraestrutura física necessária para um país crescer. Então, há diversos fatores. E isso olhando do ponto de vista da renda. Então, nós temos um componente de crescimento que é tímido. Do outro lado, a redistribuição também é um processo histórico, secular. Obrigado, Arnaldo, por el convite. Na verdade, certamente todas as sociedades têm mecanismos de diferenciação social, esse é o nome sociológico, não? Mas, na verdade, é discriminação que tem a ver todo com o acesso ao mercado de trabalho, tem que ver com acesso à educação, tudo isso. O Brasil tem diferentes políticas de cotas e todo isso que tentam amenizar todo isso, não? Mas Manso falou um assunto muito importante que tem a ver com o Nordeste. O problema do núcleo duro não é só o nível de pobreza que você tem. O problema é que tem uma pobreza que fica difícil de resolver no futuro, porque uns dados que são da revista Mais Nordeste, que vai circular agora em dezembro, da qual nós todos aqui somos articulistas. Eu tenho uma responsabilidade lá na edição, inclusive. Em 2019, as transferências de renda para esses programas que hoje nós estamos mostrando aqui, a redução da pobreza e extrema pobreza, foi de 93 bilhões, ok? 2019. Agora, esse ano, para 2025, as transferências, como houve o acréscimo de novos programas, está orçada em 280 bilhões. Acabei de fazer a minha interligação do esgoto. Vixe, interligação? Pra quê, homem? Xiii, vai dar ruim. Sabia que a falta de ligação de esgoto é uma das maiores causas de doenças e poluição? Se não tiver esgoto ligado à Cagesse, o que sai da sua pia e do seu vaso vai largando sujeira e mau cheiro por onde passa. Verifique se a sua rua já tem rede e, se tiver, faça a ligação de esgoto. Esgoto. O trato é ficar ligado. Cagesse e Governo do Ceará. Oito 8.600.000 pessoas saíram da situação de pobreza entre os anos 2023 e 2024. No mesmo período, 1.900.000 pessoas deixaram a extrema pobreza. Esse avanço se deu prioritariamente pela concessão dos benefícios de programas sociais. Foi a garantia desses benefícios, tão criticados por parcela significativa da sociedade, que permitiu uma redução na proporção de brasileiros na pobreza, que em 2023 representava 27,3% da população. Já em 2024, caiu para 21,1% da população. Esses dados foram revelados na semana que passou pelo IBGE, que está, nesse instante, mapeando a pobreza em todo o Brasil. Em 2024, é o menor nível já registrado desde 2012, quando começa a série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Sem os benefícios de programas sociais, a proporção de pessoas da extrema pobreza subiria de 3,5% para 10% da população. Imagine, numa população de 220 milhões de pessoas, você já pode fazer o cálculo do que isso representaria da população extremamente pobre. Enquanto a proporção da pobreza aumenta de 21,1% para 28,7%, em 2024, a pesquisa apontou ainda a importância dos benefícios sociais para a sobrevivência das pessoas idosas. Sem as aposentadorias ou pensões às quais têm direito, a extrema pobreza nesse grupo especificamente passaria de 1,9% para 35,2%. E a pobreza de 8,3% para 52,2%. Daí você pode imaginar a importância que tem
os programas sociais nesse processo. Os números que mostram a produção da pobreza e da extrema pobreza no Brasil foram divulgados pelo IBGE na última quarta-feira através da pesquisa Síntese de Indicadores Sociais. Regionalmente, o Nordeste teve a maior redução anual na proporção de pobres em sua população, de 47,2% em 2023 para 39,4% em 2024. A proporção de pobres na região Sul foi menor, a menor do país em 2024, com 11,2%. E a pobreza tem cor e tem raça. Segundo o estudo, quase 26%, ou seja, 25,8% das pessoas de cor ou raça preta e quase 30%, 28,8% para ser mais preciso, das pessoas pardas são pobres. Enquanto entre a população branca, essa proporção é de apenas 15,1%. Aí você tira quão abissal é essa diferença. E ainda tem pessoas que duvidam dessas diferenças que nós acabamos de mostrar pelas pesquisas. Apesar dos avanços, o Ceará registrou o segundo menor rendimento domiciliar per capita médio do país em 2024, à frente apenas do Maranhão, com R$ 1.079, o que evidencia o desafio estrutural de elevar a patamar de renda das famílias cearenses. Em 2024, o rendimento domiciliar per capita médio do Estado foi de R$ 1.202, valor ainda abaixo dos níveis de 2019, que foi de R$ 1.222 mensais, e de 2020, que era de R$ 1.255. Para analisar os diversos pontos desse cenário, seus rebatimentos, seus impactos, de onde vem esta redução, essa renda é somente dos programas sociais, ou temos também renda oriunda do trabalho, que indica sustentabilidade. Nós temos hoje, como nossos convidados, Patrício Vergara, PhD em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Autônoma de Madrid, pesquisador da Fundação Cearense de Apoio e Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FUNCAP, no Brasil, e professor visitante da Universidade do Atacama, no Chile. Também aqui conosco o professor Carlos Manso, mestre e doutor em Economia, especialista em Desenvolvimento Regional. Estes são os nossos convidados, aos quais agradecemos desde já pelas suas participações, e vamos tentar entender aqui. Primeiro, começando, buscando entender e passar para o nosso internauta qual a razão da pobreza, mesmo com todas essas reduções, mas ser ainda tão lento essa mudança. Porque se nós olharmos, vamos pegar somente a partir de 1988, com a Constituição, o Brasil retoma uma escala de crescimento econômico, ainda que pequena, porque teve que fazer muitos ajustes, mas a proporção de crescimento econômico e desenvolvimento social do Brasil tem sido substantivamente elevada ano após ano, mesmo com todas as idas e vindas da nossa economia. Entretanto, a pobreza, ela resiste em não acompanhar, digamos, essa evolução. Professor Manso, qual é a sua percepção? Tudo bem, Arnaldo, muito obrigado pelo convite. Então, a gente precisa entender assim, indicadores de pobreza, eles têm basicamente dois componentes. São componentes de crescimento, que é bom para reduzir pobreza, crescer economicamente, crescer a renda, e redistribuir essa renda num padrão que favoreça os mais pobres, proporcionalmente mais. Basicamente, né, uma síntese do efeito no indicador seria esse. Em termos de crescimento, se a gente olhar, os ciclos de expansão no Brasil são curtos e pouco intensos. Né? Nossas taxas de crescimento são taxas muito tímidas, muito brandas, né? Nossos voos de galinha, como a gente costuma
costuma falar. Então, o Brasil ainda falta os motores realmente que vão dar uma dinâmica muito importante para a economia. Os indicadores são fatores como inovação, a gente sabe disso, né? A infraestrutura, ainda há um gap muito grande, uma distância muito grande da infraestrutura física necessária para um país crescer. Então, há diversos fatores. E isso olhando do ponto de vista da renda. Então, nós temos um componente de crescimento que é tímido. Do outro lado, a redistribuição também é um processo histórico, secular, de concentração de renda no país, né? Então, os fatores aí, nós temos uma dificuldade ainda maior do que crescer a renda. Se você me permite, Pois a não, redistribuição ela é quase nula. Pois é, nós somos um dos países mais desiguais do mundo desde sempre, né? Até mesmo agora a gente tem, se você olhar o imposto de renda, por exemplo, o 1% mais rico, né, tem a mesma alíquota efetiva dos que estão ali no meio da distribuição ali. Continuamos com muitas limitações do ponto de vista da redistribuição. Então, por isso que reduzir pobreza... E tem um outro fator, né? Que é o nível inicial de pobreza ser muito alto, muito elevado, né? Ou seja, esses três fatores, esses três olhares, a gente tem dificuldade de expandir, né, significativamente a renda. Tem uma dificuldade muito grande da estrutura de distribuição. E nosso nível inicial de pobreza é muito alto. Então, ou seja, nós temos um núcleo também muito duro de pobreza que também é muito difícil. Por essa razão, as variações, as reduções de pobreza tendem a ser tímidas. Mas a gente precisa celebrar, né, Arnaldo, mesmo que a gente esteja falando aqui de um curtíssimo prazo, nós estamos falando aqui, vamos principalmente focar nos anos de 2023 e 2024, né, que esse relatório do IBGE até traz para anos anteriores, mas a gente sabe que teve pandemia, a gente sabe que, né, houve uma série de desajustes aí na política externa no governo anterior, né, no governo do presidente Bolsonaro. A gente teve um governo com muitas dificuldades e tal. E aí, observando já a partir de 2023, pelo menos há um alento assim da gente. Toda vez que a gente tem uma redução de 15% na pobreza, de 21% na extrema pobreza, já nos deve chamar a atenção. Porque, de alguma forma, há uma dinâmica aí que permite isso, né? Uma dinâmica econômica, certo? Certos resultados econômicos, embora estejam distantes do que a gente deseja, mas já permitem um rebatimento em termos de pobreza e extrema pobreza. E eu gostaria, nesse primeiro momento, já trazer para a questão regional, tá, Arnaldo? Se me permite, porque eu acho que é relevante a gente colocar o Nordeste como um grande concentrador de pobreza no país, né? O Nordeste tem mais de 50% da pobreza, né? Sim, nós vamos discutir. Acho que é importante a gente trazer também para essa discussão mais próxima de nós. Inclusive com foco aqui no Ceará. Sim, né? Com certeza. E deixa eu colocar o professor Patrício Vergara também, já aqui na discussão, na seguinte perspectiva, Patrício. Houve crescimento, ou seja, houve redução da pobreza e da extrema pobreza, mas quando o IBGE faz o recorte entre a renda dos brancos e dos pretos e dos pobres, aí você vê a distância abissal entre esses dois grupos, né? Esses três grupos. Nascer preto, pardo, já nasce devendo, já nasce com fatura, né, alta. Enorme dificuldade de oportunidade. Obrigado, Arnaldo, por el convite. Na verdad, certamente todas as sociedades têm mecanismo de diferenciação social, esse é o nome sociológico, não? Mas, na verdade, é discriminação que tem a ver todo com o acesso ao mercado de trabalho, tem que ver com acesso à educação, tudo isso. O Brasil tem diferentes políticas de cotas e todo isso que tentam amenizar todo isso, não? Mas Manso falou um assunto muito importante que tem a ver com o Nordeste. O problema do núcleo duro. Não é só o nível de pobreza que você tem. O problema é que tem uma pobreza que fica difícil de resolver no futuro, porque tem uma base estrutural da pobreza. Ou seja, eu só quero colocar o problema de meu país, do Chile. Pinochet deixou o país com 40% da pobreza. Esse é o dado duro do assunto. Mas só que esses pobres tinham um nível de educação de mais de 10 anos de estudo. Então, a possibilidade de você incorporar eles ao mercado de trabalho e melhorar a produtividade era bem mais fácil. Sim, sim. Então, o assunto da saída
para hoy en Chile, que tiene niveles de pobreza perto del 5%, ¿no? De renda, estoy hablando, es porque você consiguió con esa masa importante de personas ya con un nivel de educación importante inserir no mercado de trabajo. El 70% del problema es el mercado de trabajo. Sim. O sea, y el grande problema que tenemos hoy es claro, a gente bate palmas porque mejoraron los datos de extrema pobreza especialmente y de pobreza, mas a gente sabe que eso depende mucho de factores políticos y, en fin, depende del gobierno, del Estado, depende del crecimiento del país que alimenta ¿no? El dinero público, mas o problema todo continua, não? Como você consegue inserir essas pessoas no mercado de trabalho com um nível de educação que você precisa melhorar? Veja bem, você está falando do Chile, que é um país cuja população... qual a população do Chile hoje? Só para mim. 20 milhões. 20 milhões. Nós somos 220 hoje. Óbvio que aí há a proporcionalidade, tudo é proporcional. Mas você veja, um país de 20 milhões de habitantes, a maioria da população, os 40% da população pobre, já tinha mais de 10 anos de estudos. O contingente que nós temos de pobres, extremamente pobres, talvez não tenha 3, 4 anos de estudos. E esse é um problema sério, porque eu diria que os programas de transferências de renda, com toda a importância que tem, e tem muita importância, está aí os dados, o impacto, o rebatimento nessa redução da pobreza e da extrema pobreza são esses programas sociais. Eles são muito importantes, mas você tem aí um estoque de pessoas que acessam o mercado minimamente por esse poder de compra que os programas sociais lhes permitem, mas essas pessoas, no sentido contrário, não se verificam, ou seja, o mercado não acessa essas pessoas para que elas possam ser inseridas. No Chile, com 10 anos de educação... A Alemanha, depois de 2 guerras que foram massacradas, né? Então a Alemanha recuperou rápido por isso também. Veja quão importante é para o Brasil, professor Manso, ao lado, paralelo aos programas de transferência de renda, a gente tem o que nós chamamos a porta de saída. Porque eu tenho um contingente de pessoas que não são produtivas, vivem com esses programas, e essas pessoas, se tivessem uma melhor qualificação, elas passariam a ser pessoas produtivas. Veja o salto que isso daria. Primeiro porque sairiam dos programas sociais e iam produzir de forma sustentável para que pudessem, portanto, melhorar desse padrão de vida pela renda oriunda do trabalho. Sem dúvida. E a educação, como a gente sabe, é um bem público, porque todos os benefícios que a educação traz, mas também é um bem individual, porque ele repercute na produtividade, consequentemente no salário, nos ganhos de renda daquela pessoa. Só que a pessoa precisa perceber isso também e precisa ser estimulada também para isso. Então, se você tem também uma dificuldade muito grande porque isso leva tempo, isso não é da noite para o dia. Então você precisa se qualificar, precisa para poder ser competitivo no mercado de trabalho. Mas e num ambiente em que outras atividades puxam para isso, outras atividades até ilícitas. Então você acaba perdendo um contingente importante de garotos, de pessoas assim que poderiam então enxergar a educação. Então é preciso assim, não só os anos, como a qualidade, a capacidade de sedução das escolas para retenção dessa meninada, né? É preciso brigar contra fatores externos, como eu estou falando isso, a cooptação por atividades ilícitas, que é uma coisa muito forte. Quer dizer, pelo crime, né? Pelo crime facções, também, né? Os ambientes, o ambiente desestruturado das famílias, as famílias desestruturadas por problemas psicológicos, por problema de consumo de droga. Outra coisa, tudo isso acaba afetando. Por exemplo, a questão da discriminação de gênero também é algo muito importante aqui para a gente não reduzir mais fortemente a pobreza, porque enquanto a mulher estiver sofrendo uma discriminação muito forte no mercado de trabalho, isso repercute, porque a mulher é mais da metade da população e sustenta e é uma grande líder dos lares. Então, se a renda dela é uma renda que sofre uma discriminação, a família também sofre igual, né? Aliás, quando você traz aqui o problema da educação, para reter e impedir, portanto, que as crianças e os jovens sejam cooptados,
por essas atividades marginais, eu lembro aqui, faço um registro, que acho que é importante, e por isso a gente tem que entender que essas mudanças são de pelo menos médio e longo prazo, não Sem são dúvida, de curto prazo. sem dúvida. Vamos chamar assim, a revolução que está acontecendo na educação no Ceará, com a ideia das escolas de tempo integral, Sim. nós só vamos perceber o resultado disso já faz 20 anos, ou seja, é do início dos anos 2000, esse processo, do primeiro governo Cid Gomes, mas nós só vamos perceber isso em mais 10 anos, pelo menos. Até porque não foi tudo de uma vez, tá? Tem sido implantada paulatinamente, né? Então isso, pelo menos nós temos por aí... outro lado, o Ceará tem uma dificuldade muito grande com segurança, por exemplo. Né? Nós temos aí Combate ao crime. uma luz no fundo do túnel. Mas, Patrícia, eu vou insistir aqui, olha. Pretos e pardos, 25,8% das pessoas de cor ou raça preta e 29,8% das pessoas pardas, eles eram pobres, até esses números agora que mostrou essa redução. Enquanto entre a população branca, essa proporção era de apenas 15,1%, ou seja, metade. É o dobro, preto e pobre, ou melhor, preto e pardo, em relação aos brancos. Os pretos e os pardos são o dobro desse contingente em pobreza e extrema pobreza. Então, por isso que eu disse, já nascemos com a fatura bem alta, né, dessas pessoas. Tem um conceito, de novo, sociológico, chamado inequidade horizontal. Iniquidade horizontal. Que puede ser usado para ese argumento. Os brancos viven una cultura propia. Os pretos têm outra. Os quilombolas outras. Ou seja, isso vai sendo configurado no tempo, não? Ou seja, você vai fortalecendo a solidariedade, costumes, relações, ideias da vida, tudo isso no interior dos grupos, nas tribos, não? Só que essas são tribos muito grandes, não? Então, mas o problema é que um país é um país que tem um monte de incentivos diferenciados. Esse é o problema, não? Incentivos diferenciados. Se você entra para o mercado de trabalho, o cara que vai empregar você começa a ter uma certa ideia da escala social, não? Ou seja, você diz, não, primeiro eu quero que seja branco, não? Essa é a primeira contratação, não? Depois eu penso olhar para os níveis de educação, de tudo isso, não? Porque, na verdade, você tem a ideia que a cultura que você compartilha com eles é importante para o trabalho, para decisões e tudo isso, não? Ou seja, as confianças são construídas no interior da tribo, não? Então, se você vai empregar alguém, normalmente você quer alguém que seja... o racismo estrutural, né? Que a gente conhece, né? Que é tão presente aqui no Brasil. Professor Manso, vamos então focar agora da realidade dessa pobreza e dessa extrema pobreza no Nordeste, com essas reduções aqui, para depois, no outro bloco, a gente começar a falar um pouco mais sobre o Ceará. Por que o olhar tem que ser sempre? Porque nós temos, claro, no Brasil, um grupo de renda média, renda alta, que é o Sul, Sudeste e Centro-Oeste, para os quais a extrema pobreza está residual, a gente pode falar, porque dá a ordem de 1,5% a 2%. Isso. Então, isso aí até tem uma própria margem de erro da pesquisa também, né? Obviamente tem que ser levado em conta. Então, não seria, se a nossa extrema pobreza chegar a 1,5%, a gente pode dizer que está residual e a gente vai focar em políticas bem específicas. Não seria um problema de magnitude para que a gente tivesse que se debruçar sobre isso, né? Nosso problema ainda é que nós temos muitas localidades ainda com uma extrema pobreza, como é o caso, por exemplo, aqui do Ceará, que ainda continua com 8%, estava 9%, está 8%. 8% aí dos nossos 9, quase, indo para 9,5 milhões de habitantes, né? Então, assim, é muita gente, né? Então ainda é um problema. O Brasil também apesar do que a gente falou, você falou 3,5%, né? O Brasil aí, isso. Se a gente pegar aí, na época da pesquisa de 2024, ele tinha 212 milhões.
fazendo uma conta aí, dá 7 milhões? Dá quase 7 milhões. 7 milhões. Se a gente tirasse os programas de transferência, até que você colocou, né, iria para 20. Subiria, o extremamente pobre iria para 28 e os pobres iriam para 52 desse contingente. Extremamente pobres iriam para 10, na verdade, né? 10, porque dá 22 milhões de habitantes. Então, assim, você sai aí, tirando os programas sociais, você teria já mergulhando na extrema pobreza mais 15 a 17 milhões de brasileiros. Então, daí a importância dos programas. Mas aí, então, voltando, como essas regiões sul, sudeste, centro-oeste, elas estão num outro clube de convergência de renda, estão no nível renda média, a gente tem que olhar mesmo para as regiões norte e nordeste, que é a nossa maior preocupação por causa do contingente. Aí no nordeste até a gente teve seguiu os rebatimentos da renda nacional, assim, com a extrema pobreza caindo quase 30% e a pobreza caindo 17%, quase 17%. Isso é mais do que aconteceu no Brasil. Então, ou seja, algumas políticas regionais, algumas políticas locais, né, elas contribuíram para potencializar essa dinâmica que houve no Brasil. Isso é bom, né, Ronaldo? Ou seja, você tem um rebatimento da renda nacional, mas tem também os efeitos das políticas locais. Então, alguma coisa está sendo feita para potencializar aquele resultado positivo, ou aqueles resultados positivos que a gente viu para o Brasil. Perfeito. Só que isso não aconteceu de maneira uniforme na região. Sim. Fazendo uma análise um pouco mais rápida aqui, a gente pode dividir esse desempenho em 3 grupos. Vamos pegar os 9 estados do Nordeste e vamos dividir em 3 grupos, certo? O primeiro grupo seria um grupo formado pelos destaques maiores. O grande destaque de 2023 para 2024 em termos de pobreza e extrema pobreza é o Piauí. O Piauí tem nos chamado muito a atenção, até por outras fontes que a gente conhece. Os resultados estão acontecendo no Piauí em termos da expansão da infraestrutura, do avanço do turismo, da questão... O Piauí agora foi tema, um dos temas na COP, em Belém, e o case de sustentabilidade ambiental do Piauí também bem elogiado e tal. O Piauí tem se notabilizado pelo aumento dos empregos formais. E em termos aqui, especificamente do que a gente está tratando, os resultados do Piauí são extremamente impactantes. Para a gente, a extrema pobreza no Piauí caiu de 8 para 4. Metade em um ano, né? E isso seguiu, por exemplo, isso também aconteceu na região metropolitana de Teresina, da Grande Teresina, que saiu de 4 para 2. Então nós temos uma capital como Teresina que já está perto do residual, está chegando. Então, se mantiver um ritmo próximo a isso, em pouco tempo a gente vai ter um residual. Então é algo que, para nós pesquisadores, nós observadores, a gente está muito ligado no que está acontecendo no Piauí, que pode ser um case interessante, né? Tem nos chamado a atenção. É bom que os governos dos demais estados deem uma olhada para o Piauí, porque as políticas que dão certo, claro, sobretudo nessa área, elas podem ser replicadas. Há um claro sinal de políticas progressivas, sem dúvida alguma, né? Isso, então, se há essa sinalização, a gente tem que aprofundar. Aqui, na verdade, a gente está também tratando de coisas que tem que ser várias coisas aqui podem ser aprofundadas, né? Mas vamos voltar lá na linha de raciocínio que o professor fala muito, né? Mas vou voltar aqui para o parênteses. A gente está falando de 3 grupos, né? Lembra dos 9 estados? Sim. Aí eu peguei o primeiro grupo aqui, coloquei o Piauí. Dá para sentar nessa mesa, essa mesa aí, dá para sentar também Sergipe. Apesar de não ter tido os resultados tão impactantes quanto o Piauí, mas também teve resultado acima da região e também acontece com a região metropolitana de Aracaju também uma redução de 31%, no estado caiu 44% a extrema pobreza. Então, Piauí caiu 50%, Sergipe caiu 44%. Então vamos colocar os dois aqui, nesse primeiro grupo. Aí tem um segundo grupo de estados, que aí a gente colocaria 4 estados nesse segundo grupo, que são estados que tiveram uma redução de extrema pobreza e de pobreza maior do que o regional, né? Que aí são os estados da Paraíba, não nessa ordem, não estou preocupando com a ordem agora, vou só colocar os 4. Paraíba, Rio Grande do Norte, com um detalhe no Rio Grande do Norte, que Natal praticamente ficou estável, a extrema pobreza ela ficou com os mesmos 5 pontos. Mas, apesar disso, no estado como um todo, teve sim redução maior do que na região. Então, a gente colocaria Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia. Pernambuco com a agradável
notícia de que Recife também respondeu muito positivamente em cima dessa redução da extrema pobreza. O que é importante, que a gente sabe que é um dos maiores bolsões de pobreza em termos das capitais, né? Então colocaríamos esses 4 estados aí. Com os 2 lá são 6, faltam 3. Os 3 eu já colocaria no terceiro grupo, que é o grupo de maior preocupação, que é Maranhão, Ceará e Alagoas. Por que esses 3 estão nesse terceiro grupo? Porque eles tiveram um desempenho abaixo do regional. Então isso preocupa. Poxa, você tem um rebatimento da renda nacional, tem um rebatimento do que aconteceu em termos locais, regionais, são políticas que costumam ser copiadas, costumam ser reproduzidas por outros estados. Natural, né, Arnaldo? Sim. Você tem uma boa política no Piauí, uma boa política no Rio Grande do Norte, uma boa política no Ceará, como essa das escolas em tempo integral, acabam repercutindo porque a gente está próximo. Aliás, o Ceará surpreende negativamente nessa pesquisa. Sim. Porque, historicamente, nos últimos 10, 12 anos, o Ceará sempre cresceu mais do que esses demais estados que você mencionou aí. Exatamente, né? Ele e agora cresceu, colocando aqui números reais, até eu estou pegando aqui a minha cola, o Nordeste teve uma queda de quase 29% na extrema pobreza. O Ceará caiu também, mas caiu 16%. Na pobreza, o Nordeste caiu 17%, como a gente tinha falado, 16,6%, 17%, o Ceará só caiu menos de 12%. E é exatamente isso que eu estou dizendo, porque historicamente o Ceará era quem puxava, né? Quem puxava. Exato. Então o Ceará e o Maranhão também, a mesma coisa. O Maranhão só teve a queda de 18 na extrema pobreza, o Nordeste foi 28, caiu 10,5 na pobreza, o Nordeste caiu 17, 16,5. Né? Então o Maranhão também coloco aí, Alagoas também coloco aí. Com um agravante ainda, em termos de Alagoas e principalmente Ceará, que é o seguinte, as regiões metropolitanas de Maceió e Fortaleza tiveram aumento da extrema pobreza. Então isso é muito impactante. Poxa, mas tem toda uma tendência. Todos os estados, o rebatimento, houve uma redução. Fortaleza conseguiu ter esse resultado, que é um resultado bem impactante. A gente merece uma investigação mais profunda. Mas Fortaleza, a extrema pobreza, que era de 7,7%, foi para 8,6%, um aumento de 12%. Então, algo muito sério. A gente precisa investigar isso, porque se a região cai quase 30% na extrema pobreza, como é que Fortaleza me aparece aumentando 12%, sendo que o próprio estado caiu 16%? Então alguma coisa mais em termos locais, mais específica, aconteceu aqui que a gente precisa ficar. E a mesma coisa aconteceu com Maceió. A mesma coisa não, Maceió também teve um aumento, mas um aumento de 27,9%, ou seja, Maceió saiu de 4% a extrema pobreza para 5%, né? Então, ou seja, Fortaleza e Maceió são cases assim que realmente me preocupam bastante. Pois não, Patrícia, você estava... Eu quero colocar pouco os achados que estamos tendo em proyecto con el Tribunal de Contas do Estado sobre a primeira infância nos municípios de Ceará. Os achados a partir dessa pesquisa sobre a primeira infância no Ceará. Exatamente. Coordenada pelo Tribunal de Contas do Estado. Com a FUNCAP. É interessante porque quando você vai... a gente construiu um índice de desenvolvimento, do esforço que fazem os municípios por o desenvolvimento infantil. E quando você vai para os municípios, a pergunta é se esses indicadores têm reflexo na realidade de lo que acontece. E a gente acha que tem um assunto muito interessante, porque tem municípios que, quando você olha para os números, diz que é um município muito pobre, está todo ruim, mas quando você vai ver outros indicadores, além da renda, você vê que a realidade é bem mais complexa. Sim. E você percebe, por exemplo, a gente está encontrando muitas coisas interessantes. Por exemplo, que tem áreas onde a saúde é muito boa, onde a educação é muito boa, mas a renda é baixa. Então, eu queria colocar o seguinte dado. Ceará, se você vê só por a renda, Ceará fica no último lugar. Fica penúltimo lugar depois de Maranhão. Um pouquinho acima do Maranhão. Exatamente. Se você vê PIB per capita, 24º lugar, não? 24 entre 27. Ou seja, do ponto de vista da renda, Ceará está ruim, não? Em geral, não? Mas se você vê dos outros indicadores, eu acho que aí a gente pode ter melhores notícias. Está acontecendo coisas em plano de infraestrutura, de crescimento econômico, todo isso, que não tem um reflexo imediato sobre
esses indicadores. Por isso que nós foi atualizado. Sim. E o conceito de extrema pobreza, ou de pobreza, de um modo geral, não pode ser mais tão reducionista como sempre foi historicamente, Exatamente. olhar apenas para a renda, porque a pobreza ela é multidimensional. Exatamente. E essa multidimensionalidade é que traz essas variáveis que você acabou de colocar. Tem boa saúde, tem boa educação, né? Tem, enfim, outros acesso a saneamento, etc. Exatamente. Mas Mas a renda em si é baixa. É importante esse recorte. Mas as pessoas precisam de renda, né? Isso aí é um fato, a economia também. Claro. E a gente está falando de uma extrema pobreza que é da ordem de são $2, 2,15 por dia. Então, esse é o nível de extrema pobreza nós estamos medindo aqui. Quando a gente diz que o Ceará, por exemplo, tem 8% da população na extrema pobreza, tem 8%, ou seja, dos 9 milhões e 200 aí, nós temos um contingente de pessoas que vive, na verdade não vive, né? Essa renda não é para viver, essa renda é para sobreviver, porque isso não dá um lanche, não dá uma refeição. Não dá uma refeição por dia. Você não tem nenhuma refeição que você consiga pagar $2 uma refeição digna, uma refeição, não é verdade? Então o que... E aí no momento em que há uma expansão da renda, que a economia está respirando depois de pandemia, depois de vários problemas que a gente teve, ela começa a respirar e começa a ter um rebatimento sobre a pobreza. Aí Fortaleza me aparece com um aumento de extrema pobreza da ordem de 12%, ou seja, colocando em torno de 400 mil pessoas de um ano para o outro. 400 mil pessoas dentro da... 400 mil pessoas não, que eu estou exagerando. Porque vamos fazer a conta direito, né? Mas a região metropolitana dá em torno de 4 milhões. É isso mesmo, né? 4% não. Então, ou seja, você está colocando esse contingente de pessoas de um ano para o outro na extrema pobreza, algo tem que ser melhor investigado, né? Nós estamos Mas tem um assunto interessante que a gente aprendeu em Juazeiro na semana passada. Que você Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte. Vocês observaram, vocês foram lá e viram. Você viu indicadores muito ruins em Juazeiro. Mas por quê? Porque você tem fluxos de pessoas dos estados vizinhos que vão a pegar os melhores serviços do Juazeiro. Juazeiro fica na região centro-sul do estado e ele faz fronteira com o Pernambuco, com a Paraíba. Né? Então, inclusive, há um contingente que se relaciona mais com Pernambuco, com a Paraíba, do que com Fortaleza. Exatamente. Mas não pode reclamar que isso aí é um grande diferencial econômico. Todo mundo daria a vida para ser um entroncamento como o Juazeiro. Mas a migração dos pobres, para eles não é boa. Não, porque os serviços ficam lotados, tudo isso, e você não fica com... Assim, absorve pessoas, contingente desses estados... Absorve, tem uma renda maior, tem uma estrutura melhor de serviço, naturalmente agrega, né? Vão sobrecarregar os serviços essenciais continuados. O mesmo acontece com Fortaleza. A atração de Fortaleza procurando oportunidades e tudo isso dos mais pobres. A região metropolitana, sobretudo essa aqui, contígua à Fortaleza, Maracanaú, Maranguape, Caucaia. Eusébio não, porque Eusébio já tem um nível de renda melhor, mas Caucaia. Eles buscam em Fortaleza aquilo que não tem em suas cidades. Provavelmente o Eusébio não, porque o Eusébio tem uma estrutura até acima do que a demanda lá. Mas veja o Piauí, a gente está falando aqui. O Piauí junta com uma redução muito grande de homicídios, grandes resultados em segurança pública. Então, isso pode... São fatores, como eu disse, precisa ser tem uma investigação. Mas que nos surpreende negativamente, terrivelmente, sim. É preocupante. Nós estamos aqui nos encaminhando para... o primeiro bloco, o final do primeiro bloco. Eu quero ler aqui uma nota de utilidade pública, é que o projeto de pesquisa da usina modelo de valorização do biogás e do lodo da CAGES avançará para sua fase operacional. A estrutura, que estava em testes no campus do PSI, da Universidade Federal do Ceará, será transferida e implantada na estação de tratamento de esgoto do bairro de Pedras, depois de Messejana, aqui em Fortaleza. O projeto, que integra um conjunto de tecnologias inovadoras no saneamento, é pioneiro no país. Ele está sendo desenvolvido pela Universidade Federal do Ceará, através do Laboratório de Combustão e Energias Renováveis, com recursos oriundos da CAGES e do BNDES, a CAGES com maior percentual de financiamento para o desenvolvimento dessa tecnologia, e será gerido pela própria companhia, pela própria CAGES, na sua fase operacional.
a expectativa é que a usina esteja pronta para operar 100% em 2 anos. Deixa eu dizer o que é. Eu tive o privilégio de conhecer esse projeto lá na UFC. Essa tecnologia vai tratar o lodo. Esse lodo, depois de tratado, ele gera uma areia. Essa areia vai gerar energia. E do próprio lodo já está em laboratório pesquisas para a criação de biocombustíveis, ou seja, inclusive querosene para aviação extraída do lodo. Na semana que passou, estiveram 2 chineses aqui, da Universidade de Pequim, interessados em conhecer, estiveram da CAGES, interessados em conhecer essa tecnologia. Tamanho o interesse que está despertando aqui. Um outro registro que eu faço aqui é desse livro. Eu, ontem, tive a oportunidade de participar do lançamento deste livro. Esse livro é uma dissertação de mestrado da aluna Natasha Assunção. Quando a justiça julga a política, o ativismo judicial no impeachment de Dilma Rousseff. Um tema extremamente atual. Sim. Nesse momento que nós estamos vivenciando, nesses tempos. Portanto, faça esse registro aqui, porque é uma grande contribuição nesse instante. Eu vou fazer o nosso primeiro intervalo e quando voltarmos vamos sequenciar essa discussão da redução da pobreza e da extrema pobreza nos estados do Nordeste, com ênfase aqui para o Ceará, e qual o impacto da violência nesse instante, nesse problema. Um instante só. Vai dar ruim. Jogar óleo ou resto de comida no ralo só vai dar dor de cabeça. Jogar óleo na pia entope o seu encanamento, causando extravasamento de esgoto. Faça o descarte de óleo corretamente. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Vai dar ruim. Lixo no vaso sanitário é problema na certa. Jogar lixo no vaso entope as tubulações e ocasiona o extravasamento do esgoto. Lixo que vai certo, não volta. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Estamos de volta com a nossa edição, segundo bloco do Observatório de hoje, discutindo a pobreza, a extrema pobreza, a desigualdade, na perspectiva da sua redução, a partir dos números apresentados na semana que passou pelo IBGE. Temos as participações dos 2 PhDs aqui na área, o professor Carlos Manso, mestre e doutor em economia, o professor Patrício Vergara, que contribui importado direto do Chile aqui para o observatório. Guru dos Andes, né? Guru dos Andes, da Universidade do Atacama. Mas você viu que não precisou de legenda. Eu estava para traduzir o espanhol, o portunhol dele. Não precisou, não. Muitos anos, será, né? O português está cada vez melhor, né? Tá bem. Muito melhor que o nosso espanhol. Eu tive muito melhor do que... O português dele está muito melhor que o nosso espanhol. Já são quantos anos? Deve ser de Ceará, já? 8 anos. 8 anos? Não, mais 7 já tem a naturalizado, né? Já merece pode o ser título. naturalizado. Falando sério, o professor Patrício faz um trabalho de intercâmbio muito grande entre o Ceará e o governo do Chile. Sim. Eu mesmo, a convite dele, já estive por 2 vezes na Universidade do Atacama, inclusive falando lá sobre o modelo federativo brasileiro. Tive uma outra vez na Universidade de Concepción, uma faculdade de economia muito grande lá. E ele já levou aqui primeira-dama, técnicos,
da CEPLAG, professor João Mário, Flávia Taliba e tantos outros. Então, esse intercâmbio, e agora mesmo ele está trazendo uma missão que vem o governador Miguel Vargas, do Atacama, vem o reitor e a vice-reitora da Universidade do Atacama, vem o pessoal o Bessauro, que é o executivo de uma dessaladora, a primeira planta de dessalinização para o consumo humano, porque o Chile está bem avançado. O Chile tem hoje 24 plantas de dessalinização em funcionamento. Uma delas é para o consumo humano, é a primeira, fica na cidade de Caldeira, a 80 quilômetros de Copiapó, que é a capital. E eles vão vir nessa troca de intercâmbio, porque a CAGES esteve lá com o presidente Neuri, com o diretor Luciano Arruda, e eles vêm agora, na terceira semana de janeiro, onde haverá inclusive um workshop aqui para essa troca de experiência, visto que o Ceará deverá ainda esse ano assinar a ordem de serviço para o início da planta de dessalinização ali na Praia do Futuro. E tudo isso acabou por gerar esse intercâmbio. Maravilha. E o professor Patrício é, digamos assim, o nosso embaixador, o embaixador do Ceará junto ao Chile. Estamos trabalhando, e aí eu digo estamos porque tive o privilégio de ser convidado por ele para trabalhar na estruturação de uma escola da CEPAL, né, da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, aqui. Será a primeira, digamos assim, escola depois fora de Santiago, do Chile. O Banco do Nordeste, inclusive, já tivemos várias reuniões, o presidente já aprovou, que é algo extremamente importante para a qualificação, sobretudo da gestão pública, que é um dos grandes gargalos hoje no Brasil, a gente sabe, principalmente no Nordeste, é a falta de quadros qualificados para a gestão pública, e a CEPAL tem um foco muito grande e a experiência também em toda a América Latina. Isso é só para dizer da importância do professor Patrício aqui no estado do Ceará, nessa perspectiva. Eu tive o privilégio de, inclusive, participar de 2 programas cientista-chefe, como pesquisador, com ele, inclusive. Tal. Maravilha. Tá. E até interessante essa identificação dos convites, porque eu sempre gostaria de saber por onde estão indo os convites, como eu não... Estou brincando. Não chegaram para mim. Mas falando sério, né, essa proposta, por exemplo, da CEPAL, eu acho que é muito importante também para mostrar como se fazer, né? Porque aqui nós estamos colocando grandes desafios, né? Estamos apresentando grandes desafios que merecem uma política micro, uma política de inclusão. Isso tudo é muito difícil com esse grupo. Eu acabei destacando aqui muito Fortaleza por causa desse resultado, né? Porque, assim, as 2 capitais que realmente nos chamaram a atenção nessa pesquisa, Maceió e Fortaleza. Porque Maceió passou de 4% para 5% de extrema pobreza. Só que Fortaleza, até menos do que passar de 8% para 9%, como Fortaleza. Em termos percentuais é menor, né? O aumento de Maceió é mais significativo do ponto de vista de variação. Mas do ponto de vista de nível, Fortaleza é preocupante, que sai de 8 para 9, né? Então já estava no nível alto, passa para 9, então é mais preocupante. Mas como resolver isso é que é realmente o grande desafio, é preciso pensar nisso, porque é um problema extremamente complexo. E se a gente está falando de $2 por dia, e temos ainda na capital do Ceará 9% de pessoas na extrema pobreza. Se a gente não tivesse esses programas sociais, né, que é o exercício que o IBGE fez, passaria, para não falar errado, 18 para 18, dobraria a extrema pobreza em Fortaleza se a gente não tivesse programas sociais. Ou seja, os programas sociais, o rendimento dos programas sociais, embora sejam ainda muito baixos, etc., mas eles tiram aí, eles acabam protegendo um contingente muito grande, né, de pessoas. Ou seja, você tem 10 pontos percentuais, não, vamos arredondar para 10 pontos percentuais assim, ou seja, 400 mil pessoas, né, 10% dos 4 milhões, protegidos por essa rede, né? Então, assim, é um desafio realmente gigantesco, né, de você conseguir isso com as perspectivas de garotos sendo cooptados pelo tráfico, de garotos desistindo da escola, né? A gente tem aí ainda um processo, por mais que as escolas estejam melhor estruturadas, mas a gente tem um problema de evasão ainda significativo, né? Temos um problema de qualidade, porque a gente
a gente observa os resultados positivos ali, mas é uma quantidade, são os bons alunos, mas a grande quantidade ínfima, que se perde, né? Guiado por atividades ilícitas, né? A sessão de pertencimento que eles vão ter com essas atividades, vão receber uma remuneração por cometer um crime, no ponto de vista do curto prazo, né? Muito maior do que, por exemplo, até chegar no mercado formal, até conseguir alguma coisa. Então, são desafios muito grandes. Eu chamo a atenção para uma crítica que ao meu ver, ela é politicamente ignorante, socialmente analfabeta e intelectualmente desprezível, que é essa crítica a esses programas sociais a que você aludiu agora, e a importância e os impactos que eles têm para um contingente tão significativo como esse. Essa crítica vem de uma elite excludente, preconceituosa, na sua natureza, que diz que a meritocracia que deveria prevalecer. Sim, cara pálida, meritocracia para quem? Em que situação, né, que se está... É um viés muito grande. Né? O cara estuda nas melhores escolas, tem as melhores oportunidades, tem patrimônio para começar, etc. Tem todas as condições ali dadas. Aí depois fica dizendo que o mercado absorve. Não, o mercado absorve você. Mercado nunca, apesar de insistirem, nunca foi solução para redução de pobreza. A núcleo duro da pobreza é praticamente impossível. Pelo contrário, ele só agrava, ele só aprofunda. Porque, repito, as pessoas que hoje recebem esses programas, PPCs, Programa Continuado, Bolsa Família, o Bolsa Escola, que o ministro da Educação, em boa hora, criou, os financiamentos hoje, FIES, ProUni, enfim. Esses programas, eles têm tido um impacto positivo muito grande. Por quê? Porque há um contingente que precisa. Ponto final. E o Estado, sim, é quem tem que se responsabilizar e prover dessas coisas. Então, o mercado não vai tirar. Não são exageradamente caros, né? Não. Se você comparar, então, com o que a gente paga de juros, por exemplo... Se você comparar com as isenções para o agronegócio... Pois é. Para mim, basta. É ínfimo, né? É ínfimo. É troco, como a gente diz no Ceará. Professor Patrício, multidimensionalidade da pobreza. Né? Essa é uma coisa que a gente precisa... com o didatismo de vocês e a experiência, inclusive internacional, que você tem, a gente precisa dissecar isso para que as pessoas entendam, porque, repito, quando nós falamos de pobreza, extrema pobreza, desigualdade, a visão imediata é ausência de renda, falta de renda. Mas não é só isso. Não é só isso, embora a renda seja um componente importante. Vamos falar um pouco sobre isso. Bom, una parte importante de los países de América Latina ya tienen indicadores oficiales de pobreza multidimensional. Chile tiene más o menos 8 años. Agora, o problema é um problema político, porque quando você faz a medição por renda e compara com a medição por pobreza multidimensional, você vê que os níveis subem muito. Porque tem outras carências, não só carência de renda. E quando você vai vendo moradia, você vai vendo saúde, vai vendo educação, todo um monte de problemas. Normalmente, por exemplo, no caso de Chile agora, você tem 6,5% da população na pobreza de renda. 6,5. 5, tá. 6,5. 6,5. 6,5, Aí quando colocam outras dimensões, vai para 17. Aí para o governante é terrível, né? Para o cara de fins eleitorais. Por isso ele diz que o problema é político. Nenhum governante vai medir, quer dizer, vai mensurar. Isso, as pessoas que estão vendo a gente, que estão ouvindo, para ficar claro, né? A pobreza só medida por renda não é suficiente. Se a gente colocar outras dimensões, o problema ainda se agrava. Se a gente está dizendo que só a renda que já é um desafio, imagina colocando outras dimensões. Aí a indignidade é tão grande nesse aspecto que basta a gente saber, não precisa ir muito longe. Na vida rural, as pessoas, em muitos lugares, no Ceará inclusive, apesar de todos os avanços, não têm direito
a fazer suas necessidades fisiológicas de forma digna. Sim. Basta dizer, lhes falta uma simples fossa séptica. Sim. Ainda é feito no mato. Não tem um banheiro para tomar um banho. A água é ruim ainda em muitos lugares. Basta que se diga isso. Como é que vive um grande contingente. Ou seja, o básico do básico do básico. Aí você olha isso para o Pará, olha para o Amazonas. Olha. É verdade. E aí me vem ser contra os programas sociais, arguindo que é preciso meritocracia por cara pálida. Pois não, Patrício, só quis ilustrar. Eu acho que, por que você faz, a pergunta é, por que um governo tem coragem de ir em frente e colocar a pobreza multidimensional e medir a pobreza multidimensional? É porque você percebe que é um instrumento muito útil do ponto de vista da política pública. Por exemplo, é muito útil do ponto de vista das políticas públicas. Porque claro, que gera informação. E porque você direciona melhor os recursos. Dimensiona melhor e, além disso, você consegue uma maior integração das políticas. Por quê? Porque se você só tem renda, aí você tem pessoal do Ministério que trabalha sobre renda. Quando você não tem nada a ver com moradia, não tem nada a ver com saúde, com educação, tudo isso, não? A gente agora, neste trabalho que está fazendo com o Tribunal de Contas, percebe, por exemplo, que isso acontece a nível municipal, onde todo mundo se conhece e todo isso, mas ainda assim, o cara de saúde, por exemplo, faz seus dados, sua informação, mas o cara da educação não tem falta ideia do que está acontecendo com isso. Porque falta integração, porque falta projeto, Patrícia. Não há um objetivo claro assim, a ser perseguido, porque se houvesse, tudo isso seria para esse conjunto de objetivos, melhor dizendo assim, né? Mas qual é a estratégia de determinado município, de determinado estado do Brasil? Então a gente sente falta disso, né? Até porque os mandatos são de 4 anos, então costuma-se, talvez por isso, né? A gente já teve até essa discussão outro dia, né, Arnaldo, aqui da parte de ciência política, que as coisas no universo de 4 anos você não estabelece um projeto estratégico para lugar nenhum, né? Você apenas toca durante 4 anos, mas é preciso o projeto é uma coisa que precisa de mais tempo. Nós estamos falando aqui de mudanças de médio e de longo prazo. E a depender da herança que o governante receba do seu antecessor, pior ainda, né? Agora, desculpa-me minha sobretudo na área municipal. Exatamente, sobretudo na área municipal, que é onde as pessoas vivem, onde é que realmente... Mas algo como uma exigência para o município manter um índice multidimensional, isso não há instrumentos aí. A gente já né? Porque se um tribunal de contas de repente exige alguma coisa, entendeu, Arnaldo? Isso eu acho que é a questão de transparência. Estabelecer né? Entra fortemente na transparência do município. Essa é uma grande inovação que está acontecendo agora com o Tribunal de Contas, focada no desenvolvimento infantil. Tem 2 indicadores muito interessantes. Um é um indicador de qual é a eficiência do gasto que você vai colocar para os meninos. Então, a gente fez todo um esforço por fazer uma discriminação de todos os gastos, todo o dinheiro que chega no município, para ver qual é o que tem a ver com os meninos, não? Isso é um grande problema, porque está todo junto, não? Está todo misturado aí. Então, a gente fez esse primeiro esforço e depois você vai ver de todo o dinheiro, quanto de isso tem rendimento na saúde, tem rendimento na educação, tem que ver com o desenvolvimento dos meninos. Porque você tem esses 2 indicadores, não? Você toma toda essa quantidade de dinheiro e você vai ver quanto de tudo isso tem a ver, primeiro, com os meninos e, segundo, que rendimento tem isso, que resultado tem isso, não? Então, a gente tem esses 2 indicadores. Aliás, indicadores que são multidimensionais, não? Essa é a vantagem. O ICEP que a gente construiu e que está apresentando para os municípios tem tudo isso. Então, você tem aí o pessoal de saúde, de acordo com a Organização Mundial da Saúde e Banco Mundial, não? E a Unicef, é um indicador geral. E aí tem uns 2 assuntos que a gente não colocou ainda diretamente. A heterogeneidade dos territórios. A gente percebe exatamente que se você vai para Juazeiro ou vai para Sobral ou Fortaleza, a realidade dos meninos aí é muito diferente dos meninos do interior, dos municípios pequenos e tudo isso. O mesmo acontece, por exemplo, com os municípios pequenos, que quando você vê autonomia para eles colocar dinheiro, um dado,
más o menos de los 134 municipios de Ceará, a media de que estén disponible para ellos de autonomía, no es dinero federal, no es dinero estadual, é dinheiro deles, 10%. Só 10%. Dinheiro da gestão. Dinheiro da gestão. Orçamento discricionário. Aquele que o prefeito Isso. pode aplicar e alocar para ações que ele julga que são importantes. Sim, e os pequenos, 3, 4%. Porque os municípios recebem muito recurso, Claro. mas esses recursos estão vinculados. Exatamente. Né? Então, o que não está vinculado, Isso. a parte que não está vinculada é esses 10%. Exatamente. É um orçamento extremamente rígido, né? Mais ou Exatamente. menos o que acontece em termos federais também, que a gente, Claro. o que o governo tem também em termos de política discricionária é mais ou menos 10%. Né? Depois que paga, depois que paga previdência, juros, etc., e despesas problema correntes. É que se você quer fazer esse projeto que você está falando, um projeto próprio do município para resolver os problemas desse município, Sim. você precisa ter uma vontade e ter um orçamento próprio, porque todo outro está engessado. Desde una visión nacional, dice, todo lo que você precisa de saúde é isso, lo de educação é isso, está todo pronto, ¿no? Mas se você vai para ver os problemas específicos do município, muitas vezes são diferentes do estandarizado. Sim, claro. ¿no? Então, e aí o problema é que o cara não tem condição só tem um 10% máximo, não? E Por isso que tem que ser extremamente criativo, né? tem que ser muito Buscar os criativo. cases realmente importantes, servir de referência. A lei de difícil, mas responsabilidade, tem que- a lei tem de que luta, responsabilidade fiscal, que foi criada logo depois da Constituição de 88, ela foi responsável por essa vinculação, né? Porque havia também do outro lado, antes dessa lei, as coisas eram muito sem controle, muito Discricionais frouxas. demais. Era. E aí o sucessor, no seu último ano de mandato, Claro. ou às vezes já no primeiro mesmo, ele começava a fazer gastos extremamente inoportunos. Claro. Tá? Claro. Então era perdulário, na verdade. Sim. Né? Aplicava mal os poucos recursos. Sim. Então, nesse sentido, foi importante Sim. essa vinculação através daí, porque você não pode deixar o déficit fiscal para quem lhe sucede. Claro. Né? Porque, o mínimo de... Porque a dívida dos municípios com a União é muito grande. Né? Alguns são até impagáveis, se não houver um olhar mais sensível do presidente da República, quer dizer, para alongar essa dívida, enfim, dividir. Algumas são impagáveis. Umas por problemas mesmo de gestão, outras deliberadamente por alguém que se desvia, né, do propósito que deveria ser. Eu queria, Márcio, trazer aqui a questão para o Ceará. Aqui a pobreza, os números do Ceará. Aqui. Você trouxe aí do Piauí, você trouxe, enfim, de vários municípios. Vamos tratar um pouco aqui do nosso estado. Vamos lá, o Ceará acho que você até colocou no começo, mas a gente reduziu a pobreza de 48,9 em um ano para 43,3, dá uma variação aí de quase 12%. Bom, né? 43,3. Então, nosso nível de pobreza hoje é 43,3. Arnaldo, chega a dar numa retrospectiva, se a gente fizer uma retrospectiva, você lembra lá do encontro que a gente teve há muito tempo com o governador Cid, que era o governador na época, Cid Gomes, que teve uma manchete de um trabalho que a gente fez, do Povo e do Diário. Você lembra dos números? Qual era a proporção de pobres? 52,5% era a proporção de pobre. Na época não existia o conceito Isso que de ano, extrema hein? pobreza. Você que é um cara bom de memória. 2006, primeiro governo. Então, 2006 a gente tinha 52, hoje a gente tem 43. E nós tínhamos quase Que agora 20. vai começar cada vez mais a ser mais difícil de reduzir, né? Que tem um primeiro ponto que reduz mais rápido. Hoje a extrema pobreza, que está bem reduzida, na Tá época... 8, né? Na época, que chamava-se de indigentes, não tinha o conceito de extrema pobreza, era 17,6. Mas eu acho que a linha naquela época é como A se linha de- hoje, a linha de comparando, é corte- como se a linha fosse hoje Não. uns 15, eu acho. A linha de 14. corte era muito mais alta em função de que a renda estabelecida naquela época era muito menor. A gente usava uma linha de pobreza e a linha da extrema pobreza era metade. Nesse estudo do IBGE não é assim, porque a linha de pobreza é quase $7 e a de extrema pobreza é 2, então não é metade. Então por isso que eu acho que não reduziu tanto. Mas olha que interessante, você falou aí, 52, quanto a pobreza na época, em 2006? 0,7. Pois seria esse nível de pobreza hoje no Ceará
se a gente não tivesse os programas sociais, o nível de pobreza hoje da gente seria de 52%. Ou seja, você entendeu? é como se ela tivesse estagnada, está estabilizada. Exatamente. Então, se a gente retirasse hoje a renda, o rendimento dos programas sociais, a gente teria o mesmo nível de pobreza de 2006. Por isso que eu disse que, em função da concentração de renda, a redução da pobreza não acompanha os índices de desenvolvimento econômico do Estado e do país, ainda que sejam tímidos, mas não acompanha. E se a gente for falar aqui de desigualdade, a gente tem uma desigualdade altíssima, porque é aquele tal do índice de Gini, né? Que o índice de Gini, assim, para as pessoas que não estão muito, enfim, não dialogam muito com essa literatura, mas é um índice que tenta, basicamente assim, ele vai de 0 a 100%. 100% é como se uma pessoa detivesse toda a renda de uma sociedade. Então esse é o 100%, é a desigualdade máxima. Utópica, logicamente, que é para efeitos. Então ela varia ali de 0 a 100. Sendo que passou de 50, já é considerado altíssima. É o que acontece com a América Latina quase toda, né? Aí o nosso nível de desigualdade hoje no Brasil é de... O Brasil hoje tem um Gini de... 5,04. Exatamente 50, né? 50,4, que é um dos mais altos do mundo. Mas é perto da América Latina inteira. A Colômbia, né? Tem uns países como Panamá. Mas se a gente tirasse... Olha de novo os programas sociais. Se a gente tirasse os programas sociais nessa conta aqui, o índice passaria para 54. No Ceará, olhando aqui o Ceará, ele passaria para 57. 57% é uma das mais altas desigualdades do mundo em qualquer é a África. Isso é a África extremamente subsaariana. Então, ou seja, os programas sociais, eles entram tanto no componente de renda como no componente de distribuição. Mas isso demonstra, assim, o desafio é enorme. Por quê? Porque nós temos uma combinação terrível, a tempestade perfeita. Porque nós temos um nível de renda muito baixo com um nível de concentração muito elevado. Então, e tudo parte para manter esse status quo. É muito difícil de romper isso, né? E temos aí cada vez mais a necessidade de investimento em políticas progressivas. A gente tem que melhorar realmente o saneamento, melhorar as condições de saúde, melhorar todas essas multidimensões. Isso que a gente falou, mas principalmente melhorar educação, qualificação, né, com possibilidades de formação em níveis técnicos, né, não só pensar no nível superior, investir muito nesse começo da cadeia, essa primeira infância, esses primeiros estudos. Realmente ali tinha que ser uma escola de padrão muito alto, muito elevado, como a Coreia do Sul fez. A proposta foi exatamente, cara, eu vou reunir os recursos aqui na base da pirâmide educacional. Mas isso não virá sem um quadro, sem um corpo técnico, sem um quadro gestor qualificado. Sim, é aí que a CEPAL poderá fazer a diferença ao qualificar. Pelo menos de reforçar essa retórica, de reforçar esse entendimento. Além de tudo isso, um elemento além disso, que é o seguinte: tem um estudo econométrico que saiu há 2 anos de todos os países do mundo, quase todos, para ver qual é a variável que está atrás, a última variável do desenvolvimento econômico. A elite empresarial. Quando você tem elite empresarial boa, sem dúvida, deslancha todo. E como é que você desenvolve as lideranças? Né? Isso aí tem um processo de desenvolvimento de lideranças. Sim. Perfeito. Que é possível. A gente já observa isso. Vamos olhar o lado bom da história. Quantos casos de sucesso a gente não tem de inclusão produtiva no país? Com a meninada, inclusive, fazendo inclusão produtiva em áreas extremamente vulneráveis. Né? Você tem inúmeros casos de gente buscando a inclusão produtiva, a chamada inclusão produtiva, com acesso a meios digitais, a formação específica, a formação de grupos, né, de pertencimento, que isso é uma coisa muito importante para os adolescentes. Não, você não vai pertencer àquele grupo lá das atividades ilícitas. Você vai pertencer a um grupo cultural, pertencer a um grupo de formação, produção cinematográfica, produção audiovisual. Você tem outros caminhos, a vida vai oferecer outras pontes para você. Então, existe, ou seja, o setor público pode muito bem beber desses casos de sucesso, desses casos de inclusão produtiva, do que essa meninada vem fazendo. Então, nós temos inúmeros
inúmeros casos importantes, né? Sim. Então esse aí é um alento, isso aí é uma porta de uma esperança muito grande para que a gente possa melhorar esses indicadores através da chamada realmente inclusão produtiva, né? Claro. Então é que tem alguns caminhos que a gente está discutindo aqui bem importantes, né? Sim, e tem outro assunto que acho que é uma tarefa importante da academia, não? A gente está falando de pobreza multidimensional, mas a academia tende a formar pessoas unidimensionais, não? A superespecialização. Esse é um assunto que tem que... acho que a experiência de vocês que tem com o laboratório da pobreza, não, é interessante, porque você precisa aí ter múltiplas disciplinas trabalhando exatamente sobre isso, não? Porque aí você começa a perceber, por exemplo, no caso de Chile, o que aconteceu com Chile é que você percebe que a pobreza não é só um assunto que tem a ver com renda. Hoje, uma das variáveis mais importantes é a discriminação. Sim. Essa variável. Porque a discriminação tem todo a ver com as possibilidades de oportunidades de trabalho, que tem que ver com acesso, não? Tudo isso, não? Então, você começa a perceber que essas variáveis têm que ser também medidas, têm que ser controladas. Dá para combatê-la, né? Da melhor forma. Eu fui buscar aqui uns dados que são da revista Mais Nordeste, que vai circular agora em dezembro, da qual nós todos aqui somos articulistas. Eu tenho uma responsabilidade lá na edição, inclusive. Em 2019, as transferências de renda para esses programas que hoje nós estamos mostrando aqui, a redução da pobreza e extrema pobreza, foi de 93 bilhões, ok? 2019. Agora, esse ano, para 2025, as transferências, como houve o acréscimo de novos programas, está orçada em 280 bilhões, ok? O que deverá produzir um impacto ainda maior quando o IBGE aferir da próxima vez essa redução. Aí está dentro, quase aí estão incluídos o Bolsa Família? Todos, né? todos os programas, BPC, Bolsa Família, bilhões? 280 bi. A gente paga mais de 1 trilhão. Mas deixa eu fazer. Não, a gente paga mais de 1 trilhão. Eu não quero nem chegar a 1 trilhão de juros que a gente paga. Eu quero chegar só na isenção do agrobusiness. São 340 bi por ano. Tu imagina? Quer dizer, esse setor que hoje é tão pujante, é a nossa principal pauta de exportação. Extremamente importante para você, para a balança comercial. Né? Isso. Será que não dá para caminhar com as suas próprias pernas? Já não está na hora de se promover um desmame desses subsídios, dessas isenções? Esse eu acho que esse é o ponto, Arnaldo, porque não é nem a gente não fica nem assustado com os 300 bi, nem com a ideia das isenções. O que a gente fica assustado é de como é que eu posso ter esse volume e não ter avaliação, o que vale também para os programas sociais. Tudo a gente precisa avaliar, saber exatamente. Já ainda é o momento ainda precisa ainda da isenção. Ela está bem direcionada, está gerando efeitos setoriais, está gerando efeitos de produtividade. Essas perguntas teriam que ser respondidas obrigatoriamente. Isso é recurso público, né? Aí você vê na televisão. Por isso que eu não quero fazer, eu não tomo partido, se é muito, se é pouco, se é necessário, porque faltam elementos, né? A gente precisa evidencie isso. Claro, precisa de evidência. E tem um outro assunto que você falou sobre os subsídios agronegócios. Na última revista Veja, acho que sai como a ostentação das elites do Centro-Oeste. Sim. Goiânia. A revista Veja trouxe essa matéria. Aí você percebe qual é o produto final dos subsídios. Para onde é que vão os 340 bi? Exatamente isso. Subsídios. Então isso tem a ver com o modelo, não? Pronto, gestão. Agora, tem outra parte do modelo é que com os subsídios que você vai para a pobreza, imagina o que pode acontecer com um índice de 0,60 de desigualdade, de 0,600 de Gini, ou com pobreza de mais de 50%. Isso é uma explosão social. Sim, claro. Então, você, quando está colocando esse dinheiro, claro, está incentivando o agronegócio com uma mão com um incentivo e com a outra está contendo a pressão social. Sim. Não? Isso é um assunto... há uma tendência de você ter, como você tem os instrumentos políticos concentradores, há uma
ligação, uma relação direta com elementos concentradores econômicos também, obviamente, claro. né? Então, por isso que nós tem estamos que chegando aqui já para o final do programa. Eu tenho que mais avaliado. uma vez colocar aqui uma nota de utilidade pública que eu julgo da maior importância, que é essa sobre essa nova tecnologia da CAGES. O projeto de pesquisa é a usina modelo de valorização do biogás, que é aquele que eu falei ainda há pouco, que é o tratamento do lodo da CAGES, que avançará para a sua fase operacional. A estrutura toda já será agora implantada para testes, depois dos testes que foram feitos no campus do PC. Então, o projeto de pesquisa da usina modelo de valorização do biogás do lado da CAGES avançará para a sua fase operacional. A estrutura que estava em testes lá no campus do PC da Universidade Federal do Ceará será transferida e implantada para a operação, já em uma estação de tratamento de esgoto no bairro Pedras, em Fortaleza. E o projeto integra um conjunto de tecnologias e inovação que a CAGES tem desenvolvido na área do saneamento. É pioneiro no país esse projeto, inclusive, e está sendo desenvolvido pela Universidade Federal do Ceará. Já foi desenvolvido, já vamos agora para a fase de implantação, para a combustão de energias renováveis. E os recursos foram oriundos para financiamento dessa pesquisa e desse projeto da CAGES e do BNDES. E uma vez implantada, essa usina vai possibilitar, inclusive, a produção, né, do biogás, do querosene de aviação, a partir do lodo. Olha que importante. Houve, inclusive, a visita de 2 chineses da Universidade de Pequim e de uma empresa lá da China, em visita à CAGES na última semana, buscando conhecer melhor. Ou seja, a China já está de olho, percebendo, a importância dessa tecnologia. E aqui eu faço um registro ao professor William Barcelos, que coordena essa equipe de pesquisadores com muito êxito. É digno de nota o que se está fazendo hoje conjuntamente sobre isso. Agradecendo, portanto, aqui aos meus colegas, professores, debatedores aqui do Observatório de hoje. Professor Manso. Muito obrigado, Arnaldo. Eu acho que discussão importante, a gente tem que estar sempre nessa retórica para ver se esses números sejam bem mais favoráveis no futuro aí, pelo menos essa geração agora de crianças que ela não reproduza, que a gente ultrapasse essa armadilha de pobreza, né? Essa questão intergeracional, eu acho que a gente tem que olhar com mais cuidado, já que a gente não vai conseguir, infelizmente, para uma determinada geração, parece que as coisas são bem mais desafiadoras, mas essa nova, de repente, a gente consegue interromper esse ciclo intergeracional, acho que seria coisa fantástica, né? Professor Patrício, o nosso correspondente internacional aqui. Muito obrigado pelo convite, Arnaldo. Eu acho que eu estou aprendendo muito nesta reunião também, não, este programa, mas também as pesquisas que a gente está fazendo e também colaborando, colocando as experiências que já estão acontecendo no Chile e em outros países da América Latina, que eu acho que é interessante de olhar para eles, porque antecipam alguns problemas que a gente vai ter que enfrentar. Bom, foi mais uma edição do Observatório, hoje observando aqui a pobreza, a redução, digo melhor, da pobreza e da extrema pobreza no Brasil e no Nordeste, em particular. Agradecendo também aos professores, professor Manso, professor Patrício Vergara, a você, internauta que nos acompanha. Mais uma vez eu peço a você, se inscreva em nosso canal. Arnaldo Santos 1303 ou Observatório com Arnaldo Santos. E você pode também sugerir pauta de discussão, nos mande a sua crítica, a sua observação, para que a gente vá melhorando a cada dia esse processo editorial e de discussão. A todos, muito obrigado e até um próximo Observatório.